De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso nessa terça-feira. O assunto agora é saúde e nós vamos falar sobre alergia. Aliás, uma palavrinha bastante comum, né? Parece que está todo mundo suscetível a desenvolver algum tipo de alergia. E é por isso que hoje a gente vai conversar com o dermatologista Dr. Diego Cambraia para explicar realmente, né, por que as alergias acometem, por que elas chegam até a gente. Dr. Diego, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Todo mundo um dia vai ter algum tipo de alergia? Não, todo mundo não. Algumas pessoas são mais susceptíveis a ter a reação alérgica, outras desenvolvem por um acaso mesmo, por uma reação de hipersensibilidade. É imunidade baixa isso ou não? Não tem nada a ver? Não, geralmente não tem tanto a ver com a imunidade, nessa questão de estar baixa ou não. É mais tem pessoas que já nascem com essa tendência, tem um fator hereditário, outras desenvolvem por exposições sucessivas a algum medicamento ou algum alérgeno e outros são por acaso, que não descobrem o motivo de ter aquela alergia. Tá, tem uma idade para ela aparecer também? De repente eu posso lá aos 50 anos, nunca tive absolutamente nada e desenvolver uma alergia a algum produto? Geralmente a pessoa com alergia, ela tem uma tendência a começar no início da vida mesmo. Tá, já na infância Já na então. infância, Tá. sim. Mas pode ser desenvolvida depois de adulto, principalmente com os pacientes que sempre tomavam um certo tipo de medicamento e com o uso constante, às vezes o organismo começa a reconhecer aquilo como um alérgeno. Antibiótico, né, que é bastante comum. É possível chegar um momento que eu vou desenvolver uma alergia ao antibiótico? Sim, com certeza. Você pode sempre ter tomado esse antibiótico a vida inteira e num certo momento da vida, novamente tomar e desenvolver reação alérgica. Ao invés de fazer bem, vai acabar fazendo mal. Seria isso? Sim, mas não dá para prever essa questão. E por que isso acontece, doutor? O nosso organismo ele pode enxergar aquele produto ou algum alérgeno diário e tudo como um fator agressivo ao corpo. Então ele vai reagir contra aquilo, desenvolvendo células de defesa. Essa reação do nosso corpo é a reação alérgica, no caso. Tá, o senhor falou a palavrinha alérgeno, é isso? Isso. O que é? O alérgeno é qualquer substância ou produto que cause uma reação de hipersensibilidade no corpo. Pode ser desde pólen a cheiros, perfumes, quanto medicamentos, alguns produtos como óleos, alguma coisa do tipo. Geralmente as alergias elas vão se manifestar de que forma no corpo da pessoa? São de várias formas, desde manifestações respiratórias, gastrointestinais ou mesmo de pele. E aí, para vocês identificarem a causa disso, qual que é o procedimento? Na maioria das vezes é uma batalha, porque os testes de alergia não são tão específicos e quando eles são feitos podem dar reações cruzadas, que seria não identificar exatamente qual que é o causador, mas sempre se tenta conhecer ao máximo para a pessoa conseguir evitar. Na verdade, é tentar buscar quais são os hábitos daquela pessoa, o que ela comeu, onde ela foi, onde ela esteve. Também, É mas isso? também existem os exames. Os exames para tentar diagnosticar o produto. E aí, por exemplo, já aponta qual é a substância que estaria talvez em excesso no corpo ali, fazendo mal naquele momento, é isso? Não digo nem em excesso, seria mais a pessoa é sensível àquela substância. A partir do momento que você conhece qual é o alérgeno, você tem uma possibilidade maior de evitá-lo. Existem alergias mais comuns no verão, doutor? No verão, geralmente é mais picadas de inseto, que aumentam um pouco a frequência. O sol também ele predispõe alguma sensibilidade de pele em algumas pessoas. Então, às vezes, um produto, um cosmético, você não tem alergia. Ficou sensibilizado pelo sol, a pele ficou mais sensível, pode ser que você desenvolva algum tipo de alergia desse tipo. Mas, doutor, nesse caso, a alergia seria pelo sol ou pelo produto? É pelo produto, mas o sol vai deixar a pele mais sensível, podendo causar esse tipo de reação. Seria um desencadeador, então, daquela Um alergia? facilitador. Tá, agora, como que eu faço para saber, por exemplo, eu acabo insistindo justamente em utilizar o produto. Pode ser um protetor solar? Pode também. O protetor solar tem diversos componentes que muitas pessoas têm reação alérgica contra eles. O correto seria fazer um teste antes, ou procurar um dermatologista para saber qual que é o protetor solar ideal para a minha pele, para não vir a causar um tipo de alergia, por exemplo? Em relação à alergia, não. O melhor protetor solar deve ser avaliado mais pelas características de proteção. A questão da reação alérgica, esse exame não é feito de rotina antes que a pessoa tenha relatado algum tipo de reação. Geralmente, pelo uso, você apresenta algum tipo de reação e depois é estudado. Tá. Agora, doutor, o senhor falou sobre o antibiótico, né? Que de repente um antibiótico lá, num determinado momento da minha vida, pode vir a desencadear um certo tipo de alergia. Mas eu preciso daquele antibiótico, né? Eu passei a minha vida inteira tomando
e num determinado momento o meu organismo fala, está fazendo mal para você, olha aqui a reação. E como que eu faço para substituir, por exemplo, esse medicamento? Os antibióticos são indicados para certos tipos de patologias. Então, vai ser buscado um grupo diferente daquele que você apresentou a reação alérgica para estar substituindo. Não vão te deixar sem o tratamento, mas vai ter que ser necessário buscar um novo grupo. Tá, vai ter cura essa minha alergia? Ou talvez assim, a partir do momento que eu tirei realmente aquele produto da minha vida, eu nunca mais vou sofrer disso? A melhor prevenção, o melhor tratamento, digamos, para alergia é a prevenção. A partir do momento que você descobre o causador, você o evita. Mas hoje em dia existem algumas terapias que são feitas para diminuir a alergia a determinadas substâncias. Tá. O senhor explicou também que geralmente as alergias elas já começam lá no início da vida. Isso. Existem as alergias só concentradas nessa fase da vida e a partir do momento que a pessoa vai crescendo, ela vai se desprendendo daquele problema? Algumas alergias, principalmente as respiratórias, podem começar na infância e com o desenvolvimento pulmonar, com o desenvolvimento da criança, ela deixa de ser alérgica àquele produto ou aquela alergia passa a ser insignificativa, dá uma rinite, alguns sinais mais fracos. Mas a criança pode desenvolver também essa alergia para o resto da vida, ou alguns adultos nunca tiveram e começam a desenvolver no período da fase adulta. Quais são as alergias mais comuns hoje, doutor? O senhor mais recebe lá no consultório? As alergias mais comuns são as respiratórias. Tá. No consultório eu tenho mais traquejo na parte de pele, mas geralmente as respiratórias são as mais comuns. Tá. Tem algum motivo, alguma causa para isso? O próprio ar, a poluição que a gente vive nos dias atuais seria o motivo? A poluição ela influencia bastante. Tanto que antigamente, quando não se tinha uma terapia adequada, eles indicavam as pessoas aí para grandes vales como o Campos do Jordão, que o ar é bem mais limpo, como um tipo de terapia. Tá. No caso das alergias cutâneas, então, nas alergias de pele, né, que o senhor está mais habituado a receber lá no consultório, as mais comuns são ocasionadas por qual motivo? Geralmente são devidas a perfume, produtos como detergentes, materiais de limpeza, são as mais comuns no consultório. Mas tem também ao níquel. A alergia ao níquel? Isso, geralmente a metais, pessoa... anel, isso, alguma coisa nesse cinto, sentido, metais, é isso? Brincos. E aí, coitada da criança, né? A menininha, por exemplo, cheia de vaidades, não pode de forma alguma utilizar esse tipo de acessório. Geralmente é mais a questão de bijuterias. Tá. Geralmente aquela criança pode até conseguir usar um brinco de ouro, alguns produtos assim. Nesse caso, existiria algum tratamento para substituir isso, para sanar esse problema ou não? Não, é mais complicado. Aí é retirar realmente o elemento que está fazendo mal. A prevenção. Alergia e intolerância, tem alguma relação ou não, doutor? Esse tema às vezes se confunde um pouco. Existem as intolerâncias alimentares que podem ser consideradas como um tipo de alergia por ser uma hipersensibilidade ao glúten, à lactose. Não, porque hoje em dia a gente ouviu falar muito sobre isso, né? Sim. É intolerância ao glúten, intolerância à lactose, coisa que no passado ninguém nunca tinha, sim, né? Sim. Até mesmo ontem, numa entrevista, a gente falava aqui sobre isso no programa, e de repente começa a aparecer justamente essa palavra intolerância. Então tem e também não tem relação. Isso. A intolerância, a maioria das pessoas relata que a intolerância é um tipo de alergia. Mas, cientificamente, a gente fica um pouco em cima do muro para falar alergia. Alergias em relação aos animais, aos nossos pets, né? Seja o gatinho, o cachorrinho que está lá em casa. Isso também pode ocorrer, doutor? Com certeza, e é muito comum. E o que a gente faz nessa situação? Então, infelizmente, eu acho que tem que ser dosado o grau de reação alérgica. Tá. Se for só aquela rinite, uma coceirinha no nariz, eu acho que pelo afeto ao animal você até mantém. Mas reações alérgicas respiratórias mais importantes, que levam a pessoa ao hospital, eu acho que é melhor não ter o a alergia, naturalmente, ela vai dar sinais pra gente, né, doutor? No caso de uma alergia cutânea, qual que é o sintoma mais comum? É vermelhidão na pele? Seria isso? Seria o vermelhidão, geralmente da lesão urticária, que seria aquele vermelho um pouco mais elevado. Mas são vários os tipos. Tem reações parecendo acne, reações como se fosse a brotoeja. Então ela acaba se confundindo com outras patologias também. Com certeza. E daí eu posso até correr o risco de buscar um tratamento errado? Sim, por isso que é muito importante qualquer tipo de reação ser avaliado por um médico. O senhor falou sobre alergia que se assemelha à acne. Eu vou justamente buscar os cremes mais comuns que a gente encontra no mercado, justamente aqueles que estão lá na altura do balcão da farmácia, né, à nossa disposição, quando na verdade não é a causa, não é o problema, né? Não. E pode até provocar uma piora.
Hábitos do nosso dia a dia que a gente deve utilizar para evitar alergia. Seria evitar tapetes, cortinas, você não pode evitá-los, pelo menos lavar com uma maior frequência. Pessoas mais alérgicas, é bom evitar perfumes, cheiros fortes, produtos de limpeza mais neutros. Perfeito. Conversei então hoje com o Dr. Diego Cambraia, falando com a gente aqui sobre alergias. Espero que a gente tenha conseguido responder para você vários questionamentos, né? O que a gente quer realmente é que as pessoas vivam mais e melhor, né? Vivam com qualidade de vida. Agora, se algum problema existe, com certeza, né, procurar o médico, que é o profissional ideal para orientar vocês. E cuidado, né, com as receitas caseiras que as pessoas passam por aí, né, doutor? Que justamente pode agravar ainda mais o problema, até porque você não sabe realmente qual é a causa daquilo, né? Com certeza. Doutor, muito obrigado pela presença. Ótima tarde para o senhor. Para você que está acompanhando o nosso programa, agora tem recadinho. Recadinho também para que você possa continuar vivendo mais e melhor. Nós vamos falar de saúde. Você que está em casa aí sentindo dores, sofrendo com doenças. Olha, gente, essas doenças aqui, eu sei que são muito comuns no seu dia a dia. Que eu estou falando de artrite, estou falando de artrose, osteoporose, e você não consegue ter uma vida ativa porque essas dores realmente são constantes. Mas agora, dá uma olhada aí, ó, já está aparecendo na nossa tela, eu super indico o Cálcio D. Ele é feito com puro cálcio da concha da ostra. É rico em vitamina D, o que fortalece os nossos ossos, né? Então aí eu convido você a acompanhar comigo o depoimento da Dona Mariana. Dona Mariana utiliza Cálcio D e hoje, ó, tá sorrindo à toa, sem dores algumas. Pode rodar. Passei a tomar e me senti muito bem. Até a minha doutora reclamou porque eu estava tomando remédio de propaganda de rádio. Mas eu estou me sentindo bem e o seu remédio não me dá. Até discuti com ela. Que vitalidade! E você aí de casa, já tomou o seu Super Cálcio D hoje? Ainda não? Olha, então tá mais do que na hora. Aproveite porque assistindo o nosso programa, é claro que tem promoção. Vem aí o Kit Amor com 50% de desconto. Você ganha inclusive, olha aqui, ó, tem creminho de massagem. Pagamento facilitado, porque você vai parcelar no cartão, recebe no conforto da sua casa, entrega para todo o Brasil. Você vai aproveitar e vai ligar agora. 0800 644 6868. 0800 644 6868. Gente, se é 0800, a ligação é gratuita para todo o Brasil. É claro que aqui não dá tempo de falar todos os benefícios que o Super Cálcio D é capaz de proporcionar na sua vida. Então vai ligando, os nossos atendentes vão falar tudinho, tirar todas as suas dúvidas. Mas eu quero que você ligue, porque você vai comprar o seu Cálcio D e investir na sua saúde pagando muito pouco. Super Cálcio D é muito mais para você. 0800 644 6868. É só ligar 0800 644 6868. Super Cálcio D é mais qualidade de vida para você. Ligue agora e garanta a saúde para você, para a sua família, para as pessoas que você ama. Não perca tempo, hein? Ligação gratuita, pagamento facilitado e assim, dizendo que está acompanhando o nosso programa, ainda tem creme de massagem para você. A gente vai agora então para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Tudo Posso. Está preparado para dar umas boas gargalhadas ainda hoje? Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, prepare-se. Eu garanto que você, nós vamos rir muito aqui. A gente já volta com Tudo Posso de hoje.